Sejam bem-vindos ao nosso Café com Pastores. Esse é o nosso terceiro episódio. O nosso tema será salvação de crianças. Os nossos pastores Alexandre Lessa, José Alex Barreto, da Igreja Presbiteriana da Pissarreira, irão responder as perguntas desse tema. E a nossa pergunta é: bebês que morrem antes de aprender a falar, não têm como confessar a Cristo, morrem em pecado? Boa pergunta essa, né, pastor? Muitos pais aí com dúvidas com relação a isso, né? Eu acho que é importante por causa disso, né? Inclusive para o conforto, consolo que Exatamente. uma resposta a essa pergunta pode trazer. Muito bem. Posso começar, pastor? Por favor. Muito bem. Quem foi salvo, quer seja no Antigo Testamento, quer seja no Novo Testamento, sempre foi salvo pela graça de Deus. Ok? Qual é o meio ordinário para que essa salvação, o meio ordinário, o meio comum, para que essa salvação alcance uma pessoa, mediante a ação da graça de Deus? Vocês sois salvos, Efésios vai dizer, pela graça mediante a Fé. E aí vem a dúvida. Mas se meu filho é muito pequeno e ele não tem condição de exercer essa fé, e digo mais, não só crianças, infantes, Bebês, no caso, etc., né? mas também deficientes mentais, etc. Como que seria isso? Como é que se dá? Então quer dizer que estão todos condenados? Mas a continuação do versículo, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Exatamente, é dom de Deus. Aí eu acho que aqui está o detalhe, a questão especial. Veja, pecado original, ele tem efeito sobre todos os seres humanos. Ponto 1. Então acho que isso, né? Todos pecaram, né? Todos pecaram e carecem Carecem da glória de Deus. Não há quem queira, não há quem busque, não há quem faça o bem. Todos vão se extraviar. E nós teríamos diversos versículos bíblicos, né, para falar a respeito disso. Então, todos carecem de salvação. Sim. Crianças, adultos, os mais velhos, adolescentes, jovens, todos precisam de Cristo, da salvação que só Cristo pode fornecer. Como temos mencionado, essa salvação só é própria através da obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Lá no Antigo Testamento, o pessoal foi salvo na fé no Messias que viria. Aí foi salvo como? Pela fé também. Foi salvo pela graça, mediante a fé, nos casos ordinários. Mas lá não morreu criança também? Vamos chegar aqui. Mas só há salvação mediante a obra expiatória de Cristo Jesus. Agora, como é que essa salvação se dá, pastor? Se dá através da regeneração do Espírito Santo. Então, veja, quando a gente vai pregar a Bíblia para alguém, esperando que Deus converta essa pessoa, tem a mensagem, né, que é pregada, e ali a vocação eficaz. A mensagem está sendo pregada e ela atinge essa mensagem irresistivelmente àqueles que, por assim dizer, foram transformados e capacitados interiormente por Deus para receberem essa mensagem. Pelo Espírito de Deus. Essa obra regeneratória, ela é feita também nos infantes, né, naqueles que têm alguma dificuldade de entendimento. Então, como é que isso se dá? Pela operação miraculosa de Deus nestas pessoas. Então, em última instância, nós poderíamos dizer, crianças morrem na infância, são salvas? São, desde que sejam eleitas pelo Senhor. Nós não podemos pressupor, obviamente, que todas as crianças que morrem na infância serão salvas. Mas nós podemos pressupor, sim, aí a Bíblia nos dá base para isso, para dizer que todas as crianças que foram eleitas desde toda a eternidade vão ser regeneradas pelo Espírito, ainda que elas não tenham a capacidade intelectual, certo, de compreender o meio, usando o meio ordinário que é a fé. Daí, pastor, me parece também um dos aspectos da questão do batismo das crianças, né? Uhum. Que não é o tema aqui, mas que é uma evidência de que esses pais, entendendo que os filhos são do Senhor, apresentam esses filhos para que eles ingressem na aliança, e isso é um aspecto que traz convicção ao coração desse pai, né? Sim, exatamente. Só um cuidado, a gente não crê que o batismo salva. Não é regeneração batismal. Exatamente. Ao passo que, se o pai realmente crê, ele deve apresentar o seu filho para ser batizado na sua fé. Inclusive, quando a criança é batizada, ela se faz
participante É. de todas as bênçãos do pacto, Exatamente. da promessa, que haverão de ser renovadas quando chegar a idade da razão e ela vier. Eu professar trouxe a sua aqui, fé. pastor, até uma questão que é nossa, né, presbiteriana, que é a nossa confissão de fé, Opa. que no capítulo 10, na seção 3, traz um aspecto sobre as nossas crianças, dizendo assim, ó, as crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são regeneradas e por Cristo salvas, por meio do Espírito que opera quando, onde e como Ele quer. O aspecto da soberania de Deus, né? Baseado na obra de Cristo. Aí ele diz, do mesmo modo são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da Me palavra. permita uma curiosidade? Por favor. Esse texto foi cuidadosamente acrescentado na Confissão de Fé de Westminster pela Presbyterian Church of America, a PCA, para justamente responder a essa questão que é tão atual e importante. Você vê que ela vai e volta a perguntas a respeito disso, né? E a nossa oração, pastor, é que isso traga consolo para o coração daqueles que tiveram aí as suas É isso crianças. que eu ia dizer, que né? traz um consolo, até o que o pastor acabou de ler na confissão. Exatamente. A ideia de que aqueles que têm necessidades especiais, Sim. e também os infantes, são alcançados pela graça de Deus e podem ser E a salvos. despeito da incapacidade deles, né, pela idade ou por uma questão física, é importante que alertemos aos pais que não deixem de levar os seus filhos à presença do Senhor. Sim. Né? Quer que seja domesticamente, ali no culto doméstico, quer seja levando a igreja para estar na comunhão dos santos. Sim. Isso é muito importante. Então, o fato de sabermos que Deus pode agir em sua soberania não faz com que nós negligenciemos as nossas responsabilidades. Amém. Acho que é isso aí, Cíntia. Respondido agora as perguntas sobre salvação de crianças pelo reverendo Alexandre Lessa e reverendo José Alex Barreto, da Igreja Presbiteriana da Pissarreira, estamos no nosso 3º episódio. E se você tem alguma pergunta para os próximos episódios, por favor, mandem as perguntas para o nosso e-mail ou para o nosso Instagram. Podem mandar à vontade, que nós estaremos aqui para responder todas as suas perguntas. Deus te abençoe. Até mais. Um abraço. Até mais.